Ah, agora está gravando. Bom, uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nada melhor do que a gente fazer uma prece antes, né, para agradecer mais essa oportunidade que nós temos de estar reunidos aqui, todos com o mesmo objetivo de aprender. Pai, eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença, em teu nome, com a tua permissão, para realizar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa intenção de nos melhorarmos, aprendermos uns com os outros e sempre buscar nos instruir da melhor forma. Agradeço a presença de toda a espiritualidade que nos dá todo o suporte e apoio para que aconteçam essas reuniões, esses estudos da melhor forma possível. Peço, Senhor, diante da nossa pequenez, que a espiritualidade possa nos auxiliar na compreensão das palavras lidas hoje e, principalmente, que nós possamos, além de entender o sentido desse nosso estudo, colocar em prática os ensinamentos do Evangelho na nossa vida, no nosso cotidiano, diante das dificuldades. Sabermos entender dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, que essa palavra agraciada que nos foi dada pelos Espíritos nos serve como um suporte para as dificuldades, as vicissitudes da vida, que nos dá sempre um acalento, uma palavra de carinho, de conforto, diante de qualquer dificuldade, de qualquer intempérie, de qualquer obstáculo que nós tenhamos que enfrentar nos nossos dias a dia. Que Deus possa abençoar a nossa reunião e que nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando começamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos o de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos começar. Gente, hoje eu peguei um pedaço menor aqui que eu mandei no grupo lá, eu não mandei duas figuras, eu mandei uma só, porque tem algumas coisas ali que são um pouco complicadas, que a gente vai ter que entrar nessas palavras até, né? Tem algumas palavras ali que a gente vai ter que recorrer até ao dicionário hoje, tá? E aí a gente vai prosseguindo da mesma forma, sem nenhuma pressa nesse nosso estudo, para a gente aprofundar o máximo que a gente conseguir. E se acaso sobrar tempo ao final e a gente for seguir, tem um evangelho aqui para a gente fazer a nossa consulta sempre, né? Vai estar sempre compartilhado com vocês aí na tela. Então não tem problema de estar menos texto lá naquele recorte que eu mando no grupo do que aqui na hora do nosso estudo. Eu acredito que vai dar tempo, talvez, o tempo certinho da gente fazer aquela parte que eu mandei no grupo, mas a gente vai seguindo aqui, tá? Nós tínhamos parado justamente nesse parágrafo aqui, né, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, que falava justamente da universalidade, do fato do ensinamento dos espíritos ele ser transmitido em vários pontos do globo ao mesmo tempo, para justamente ajudar nessa propagação. E não só isso, né? Como ele diz ali, nessa universalidade reside a força do espiritismo. Por quê? Porque tem a confirmação. Nós sabemos que tem ainda muitas pessoas que são céticos com relação a isso, e mesmo com todas essas confirmações, tem aquelas pessoas que sempre vai naquela vírgulazinha ou em alguma comunicação de um espírito não tão elevado para tentar achar alguma contradição, alguma coisa ali e falar que não é algo tão sério ou para justificar a falta de fé. Enfim, né, nós não podemos perder tempo com esse tipo de atitude, porque nós estamos aqui justamente para estudar e se melhorar, né, como nós mesmos falamos aqui desde o início, e nós sabemos que essa força do espiritismo e essa força da universalidade
ela dá, sim, uma segurança para aquele que deseja estudar isso e saber e entender realmente como que isso funciona, certo? Então, seguindo aqui. Nós estávamos aqui. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Essa universalidade, aqui nesse parágrafo, ele já trata com um viés totalmente diferente, é a universalidade do acesso a esse ensino. Você vê que ele faz justamente ressalta essa parte ali, que transmite esse ensinamento aos mais ignorantes como aos mais doutos. Ou seja, não fica ninguém de fora de ter acesso a essa doutrina tão maravilhosa que nós estamos estudando aqui, né? Por conta justamente dessa divulgação ser feita naquela época em diversos pontos do planeta. Hoje em dia, vocês veem, né? Tem muita gente que ainda não pensa muito ainda que houve uma grande evolução no planeta e tudo. Esse aqui é um ponto que a gente indiscutivelmente um dos indícios de que o planeta evoluiu muito. Naquela época, precisava-se que fosse feito dessa forma para propagar mais rapidamente. Hoje em dia, se for ver, nós mesmos, né, nós somos o exemplo disso. Nós estamos aqui reunidos a quilômetros e quilômetros de distância para estudar o Evangelho. Cada um na sua casa, no seu lar, no trabalho, no carro, seja lá onde for, mas nós estamos aqui se utilizando do recurso da internet. Olha o tanto que evoluiu. Se a gente pegar os canais de divulgação da doutrina espírita hoje, só os mais famosos ali, a gente vai ver o alcance que tem em diversos lugares do globo. Eu acompanho muitos estudos do Haroldo Dutra Dias. E sempre quando ele está fazendo algum estudo lá, tem gente da Alemanha, da África, da França, de todo quanto é lugar do globo, acompanhando. E muitos ainda que não conseguem acompanhar ali ao vivo, ainda entram e conseguem ver o vídeo depois. Então, para nós, isso, ao mesmo tempo que é uma facilidade permitida pela internet, nós temos que olhar isso com a responsabilidade também. Porque nós temos que saber que, como hoje em dia para nós é mais fácil ter esse acesso, nós temos que nos comprometer seriamente a levar um estudo sério. Porque é para o nosso próprio bem, né? Nós não fazemos isso aqui justamente só para captar esses ensinamentos. Como eu dizia na prece, é para a gente conseguir captar a ponto de isso ser tão recorrente na nossa vida que a gente consiga, sem maiores dificuldades, colocar em prática. Porque para nós hoje em dia não é difícil ter o acesso, mas não é difícil, muito, muito, muito difícil colocar esses ensinamentos em prática. Eu tenho certeza que não é só para mim, né? Ainda nós temos essa dificuldade. Mas se formos analisar por esse lado também, é sempre bom ter esse viés de que nós somos ali os que não são deserdados, né? Nós somos, quando ele se refere ali, transmitindo aos mais ignorantes. Eu me coloco nesse ponto. Porque eu não consegui até hoje ainda fazer um estudo aprofundado assim, igual a gente está fazendo aqui, das obras básicas, por exemplo. E a gente sabe o quanto que é complexo. E aí a gente precisa disso para dar o primeiro passinho, né? Então nós temos que nos enxergar também como essas crianças aí, esses que não são mais deserdados, mas que nós somos esses que nós estamos dando os primeiros passos em busca de um conhecimento que, agora que eu vou dizer, é uma opinião minha. Esse conhecimento intelectual que vem primeiro na evolução dos espíritos, ele é a fundação da mudança íntima, da reforma íntima, da mudança moral. Porque quando nós temos o conhecimento da palavra, querendo ou não, por mais que ainda seja difícil, tá, gente? Eu não estou dizendo que é fácil colocar em prática isso eu deixo bem em destaque aqui. A gente sabe que é difícil. Só que você entendendo, você estudando e conseguindo compreender, com o tempo vai se tornando um pouquinho menos difícil
de colocar isso em prática, esses ensinamentos, certo? Então, esse é também um desses objetivos. E, hoje em dia, com o advento da internet, com esse acesso facilitado às informações, a nossa função aqui é aproveitar disso, fazer um bom uso. Porque a gente sabe que não tem coisa só boa. E é assim desde sempre. Desde que o homem, lá na antiguidade, achou que fosse importante, né, que era importante, transmitir conhecimento, seja lá de que forma for, sempre houve aquele conhecimento que a gente pode fazer uso dele, que é um conhecimento inútil, como aquele que não se aplica para a gente tem que saber deixar de lado. A internet, que é a ferramenta que nós estamos utilizando hoje para fazer o nosso estudo, é bem isso. Ao mesmo tempo que pode ser utilizado como uma ferramenta para auxiliar na nossa evolução, também pode ser, e é, hoje em dia, né, a gente não precisa nem ir muito longe para analisar aí os exemplos, a perdição de muita gente. Tá? Então, vamos nos comprometer sempre a utilizar essa ferramenta maravilhosa que nos permite uma facilidade imensa em ter acesso a muito mais conteúdo para o nosso bem, para coisas úteis, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, e é o que eu fico muito feliz em poder estar fazendo aqui, poder estar participando com vocês, porque nós, por mais que tenhamos as nossas dificuldades, todos os nossos defeitos, nós estamos tentando pelo menos dar um passinho de formiguinha para frente, né? Aí ele continua ali, e gente, uma coisa, tem a mãozinha embaixo aí, se alguém quiser levantar a mão ali e fazer alguma colocação, não precisa necessariamente esperar alguma coisa ou que abra algum espaço aqui, vocês podem ir fazendo os comentários aí durante o nosso estudo também, tá? Em seguida, ele já parte para uma das outras vantagens, né? É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Surgiu o Espiritismo como algo novo. É um cristianismo espírita? Porque nós seguimos, né, o exemplo, né, moral do Cristo. O Cristo continua sendo modelo e guia. Né? Isso não é só do Espiritismo, é compartilhado com diversas religiões. Mas os ensinamentos do Espiritismo, a forma de abordar esses ensinamentos e a forma de abordar até mesmo a vida do Cristo foi um advento ali com a codificação de Kardec. Tá? Então, não era uma reinvenção, talvez, de alguma outra doutrina ou algo assim, era algo novo. E isso, querendo ou não, por que ele cita aqui que isso é uma vantagem, de que ainda não tinha relação com as doutrinas surgidas até então? Vocês conseguem destacar algum motivo aí que isso se torne em uma vantagem do Espiritismo ser um advento novo naquela época? Alguém consegue destacar? Através, né, das comunicações que foram feitas simultaneamente, em vários lugares diferentes. Sim, isso era um benefício, mas o benefício de não estar relacionado com outras doutrinas. O benefício de não estar relacionado com outras doutrinas? De não ser tipo uma reinvenção, uma releitura de outra doutrina, né? Porque foi trazido através dos espíritos, e também o espiritismo não é uma religião, é uma ciência também, né? Que é aberta para estudos. É o que a gente faz, a gente estuda e discute, né? A fé raciocinada, né? Não é uma fé cega, como eu costumo dizer. Exatamente. Um dos benefícios também, Edina, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Eu acho assim noite. que uma questão também assim, muito importante que o Espiritismo levantou foi a bandeira, que fora da caridade não há salvação. Né? Porque é importante que, assim, porque as outras religiões não é você só ter, né, a parte religiosa, mas você também ter essa prática da caridade, do amor que Jesus trouxe, que o Espiritismo abraçou, como se diz, que é a pedra angular que a gente chama, né, do Espiritismo. Não sei se é por aí, né?
É exatamente por aí, ó. A sua resposta e da minha mãe, elas estão relacionadas, porque essa questão que você disse de ser uma pedra angular, a questão da caridade, o próprio Espiritismo, né, como minha mãe falou, como é uma ciência também, além de ser uma religião e ter a parte filosófica, o fato de não colocar no cerne da questão da salvação a religião em si, e sim as atitudes que a pessoa vai ter de acordo com a religião. Tanto que a gente ouve muito falar no Espiritismo. Qual que é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. E é justamente isso que se prega desde o início. Chico tinha uma frase que ele repetia muito, que era justamente essa. Quando eu conheci o Espiritismo, se no Espiritismo estivesse pregando que fora do Espiritismo não há salvação, eu não seguiria. Porque não fala em momento algum que é fora da... Tem, né, algumas religiões que seguem, né, esse dogma deles não é fora da caridade não há salvação, é fora da igreja não há salvação. E para a gente não existe isso. Pode ser uma pessoa de qualquer religião que, se seguir o modelo e guia que é Jesus, independente da religião, né, é agir como Jesus agia, pensar como ele pensava. Né? Então não é a defesa a todo custo de uma religião, é simplesmente passar essas informações, quem quiser seguir, que siga, quem se encaixar, a quem isso tocar ao coração, que siga. Mas não significa que você necessariamente precisa disso para a salvação. O próprio Haroldo comentou isso em um dos estudos há um tempo atrás, que havia uma mulher que ela foi questionar com alguma pessoa do centro e tal, com algum dos dirigentes do centro que ela frequentava, né? Ela contou essa história, de que ela foi lá falar do marido. Falou, nossa, meu marido é uma pessoa trabalhadora, ele é honesto, ele se dedica às outras pessoas, ele não é uma pessoa egoísta, ele não gosta de mentira. Nossa, ele tem, assim, todas as qualidades do mundo. O único problema dele é não ser espírita. E aí a pessoa que era dirigente do centro falou, mas ele não precisa ser, ele já está no caminho certo. Quem precisa é a gente, que tem um monte de questões aí mal resolvidas, ele já sabe o que ele está fazendo, e ele está caminhando justamente no caminho certo, então não precisa do espiritismo para isso. E até é uma questão que se destaca também, tem gente que é ateu, não acredita em Deus, e que está fazendo as coisas certas. O fato de acreditar ou não acreditar não vai fazer tanta diferença no final, porque ele vai colher de acordo com as obras, não é com aquilo que ele acredita. E nós temos a obrigação também intelectual e moral hoje em dia de parar de imaginar que Deus é um rei em um trono, que ele precisa dessa crença dos humanos. Não, ele é o Criador, nós somos criaturas. Não existe, é que nas religiões mais antigas, principalmente, tinha essa questão de colocar atributos em Deus que eram atributos da humanidade, dele ser vingativo, de ser impetuoso, de precisar desse, vamos dizer assim, desse afago no ego da pessoa acreditar, porque senão não seria salva e tudo mais. E hoje em dia a gente sabe que Deus é puro amor, pura misericórdia, e que se a pessoa está tendo boas atitudes e bons pensamentos, por mais que ele não acredite, ele vai colher os frutos das atitudes dele. Aí tem uma pequena contradição também, que se a pessoa tem essas boas atitudes, independente dele acreditar ou não, e querendo ele ou não, ele vai se conectar com Deus. Porque ele justamente está deixando Deus se manifestar através das atitudes dele. Então, cedo ou tarde, ele vai abrir os olhos para essa realidade e isso vai tocar ele e ele vai passar a acreditar. Até porque quando passa desse mundo para o outro, aí não tem como mais, né? Aí não tem desculpa mais para não acreditar. Mãezinha, você levantou a mão? Eu não sei com o pessoal aí, mas está cortando o seu áudio. Ah, tá. Peraí, então. Deixa eu ver. Está chegando cortado para vocês aí, gente?
Não, Não, aqui tá para mim bom. está normal. Então, Para o mim problema também é aqui com não, a tá minha normal. internet. Então, é minha internet, então. Então, tá bom, Wellington. Vê de Então, novo aí, mãe. Tá falhando ainda? Tá cortando? não, para mim agora não, agora tá bom. Tá. Se tiver algum problema aí, vocês avisam, viu, gente? Que aí eu tento fazer aquele negócio de mudar o microfone e tudo. Janete, Então, você tinha levantado a mão, né? É, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando também sobre uma das coisas que o Espiritismo, né, vem assim, abrir a nossa mente, é justamente na vida pós-morte, que não existe o fim, né? Que a gente tem que. Aí aquele conceito de que você planta, você colhe, mesmo que seja depois. Vem assim a abrir a nossa mente, porque a gente ficava pensando assim, mas tem gente que faz, morre e a gente não vê assim uma justiça, né? E aí, com o É. Espiritismo, às vezes assim, a gente não vê, mas a gente tem a certeza que ele vai colher, porque quem planta. Vai. A gente tem essa certeza, né, Janete, que não há injustiça, né? Não há nada que vai passar em branco, né? Que a pessoa faz ali, pode fazer o bem ou pode fazer o mal, mas que vai colher, vai. E isso para a gente, essa visão de que essa vida, né, na verdade, aqui é uma passagem que a gente tem, a vida real é a vida espiritual, ajuda muito a gente a compreender coisas de quando a gente está nessa vida passageira aqui, né? Com relação às dificuldades que enfrenta, quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas que, né, se esforçam ao máximo para ser o melhor que podem, e passam por diversas e diversas tribulações, e aquilo ali não teria uma explicação se não fosse por conta dessa vida eterna que nós temos, né? De ser somente uma passagem aqui. Tem uma frase que exemplifica muito isso que você disse também, Janete, que é aquela frase de que o caminho para o céu, aliás, o caminho para o inferno parece um céu. O caminho para o céu parece um inferno. Por quê? Se você começa a fazer as coisas tudo errada, e é justamente esses exemplos que a gente está falando, daquelas pessoas que, por exemplo, vou usar o exemplo de dinheiro e poder, tá? Que são os que mais estão em voga na nossa sociedade atual e há muito tempo já estão em voga, né? Aquelas pessoas que aceitam, se predispõem e têm um certo apego a fazer tudo o que for necessário, inclusive passar por cima de outras pessoas, se assim for, para conseguir dinheiro e poder, elas vão ter, geralmente, uma vida agradável aqui. É só a gente pegar os nossos políticos aí como exemplo. Você vai falar que não tem uma vida agradável? Tudo, eles têm acesso a tudo muito mais fácil do que a gente, sem qualquer tipo de esforço e sem qualquer tipo de mérito. Então, para eles, esse caminho está um céu agora, a vida aqui. Mas o que aguarda quando passar para o lado da vida real mesmo, que é a vida do espírito, né? Eu não sei se vocês tiveram todos aqui a oportunidade, teve aquele livro que tem aquelas imagens bonitas lá, que é das cidades espirituais, que eu indiquei aqui, que fala um pouquinho lá em um desses capítulos, acho que a Lúcia tem esse livro, né? Fala um pouquinho lá dessa questão dos políticos, né? Um dos lugares mais feios que tem ali ilustrado naquele livro lá, fala que lá é relacionado justamente com essas pessoas que enganaram, que mentiram, que queriam poder e dinheiro acima de tudo. E é isso. No nosso, não por coincidência, obviamente, que isso não existe, né? Mas o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós fazemos na quarta, recentemente nós estudamos questões relacionadas também a isso. Ao que acontece com essas pessoas os governantes que causam guerra, por exemplo. Eles têm que responder simplesmente depois por todas essas vidas que foram tiradas, né? Não seria justo se de outra forma não fosse também, né? Porque se a gente parar para pensar numa dinâmica de uma guerra, são duas pessoas gigantes que têm muito poder, que não vão se enfrentar frente a frente nunca, mas mandam os jovens de cada um dos seus países para morrer por eles numa guerra que os jovens mesmo que estão lá se matando nem sabem por que está acontecendo.
né? Sempre foi assim, até hoje é assim ainda, né? Quem morre são os jovens de cada um desses países aí, que são devastados por conta de ego, de egoísmo, de orgulho, de busca incessante pelo poder das pessoas que estão lá em cima. Que não se colocam nunca em risco. Eles colocam em risco a vida dos outros, deles não. Então, a gente vê muito isso. Seguindo aqui, né, ele fala justamente de não ter essa ligação com as outras doutrinas. Um dos benefícios disso também, que eu gostaria de destacar, é a questão de não ter as máculas de outras doutrinas, de outras religiões. Nós não estamos falando mais, a partir do advento do Espiritismo, de coisas que já foram ditas, não é mais do mesmo. É algo novo, surgido agora, óbvio. Vão ter suas contestações, vão ter as pessoas que não vão acreditar, vai ter tudo como todas as outras doutrinas que já havia, mas não linkado aos erros que as outras religiões, as outras doutrinas tinham, aos ataques que tinham, são coisas novas, né? Surgir do nada é um novo recomeço. Então, esse é um dos benefícios. Foi muito atacado mesmo assim? É até hoje? É. Mas segue rompendo barreiras aí durante séculos e séculos e vai só evoluindo. Hoje em dia, talvez as pessoas nem tenham mais esse apego ao espiritismo em si, mas o conhecimento da espiritualidade. E, creio eu, aí vou fazer a ressalva aqui novamente, é uma opinião particular minha. Quando o planeta passar de novo de nível para um mundo de regeneração e chegar em mundo de todos e tudo mais, cada vez menos vai ter essas classificações religiosas, vai ter o entendimento do todo, do que a gente está aqui para fazer, de como que funciona a vida espiritual, de que isso aqui é uma passagem, mas vão se deixando de lado esses rótulos, até porque, e isso nós já estamos presenciando hoje em dia, a parte científica da humanidade, ela está chegando naquele ponto, e eu acredito que eu já até tenha citado isso aqui algumas vezes, que cientificamente falando já não tem mais como negar a presença de Deus em tudo. Sabe? Não tem como negar Deus mais, mesmo se você for para o lado da ciência, que muitas religiões tinham até então, como uma coisa que era antagônica à religião. E que esse tipo de pensamento, graças a Deus, ele está meio que se deixando de lado, porque a ciência está comprovando as coisas do Espírito, a ciência está comprovando as coisas de Deus, e aí já está chegando ao ponto da gente ter essa evolução de saber que não só a ciência não é inimiga da religião, e vice-versa, como a ciência só existe por conta de Deus também, né? Se existe ciência aqui é porque ele criou, não é porque a ciência de alguma forma consegue curar uma pessoa e aquilo deveria ser coisa só do Espírito. Não, Deus está nos dando as ferramentas através da ciência, através do conhecimento, através do próprio homem se esforçar para ter acesso ao conhecimento científico e disso tirar um proveito e ter também o seu mérito nesse trabalho, tá? Então, seguindo ali, ele continua, né? Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, isso nós sabemos que não teme o mal-querer dos homens, que era justamente esses ataques que eu estava dizendo. Teve, vai ter, mas durante muito tempo ainda, mas ele vai persistir, porque o ensinamento, a verdade permanece. Isso é bíblico. Nem não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito, 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 muito importante para a gente, porque nós estamos vivendo isso à flor da pele hoje em dia. Revolução moral, subversão física do globo, mal-querer dos homens. O que a gente está vendo muito hoje em dia? Subversão de valores, né? Está sendo cada vez mais considerado uma coisa, sei lá, fora do tempo, ou brega, ou ultrapassada, você ter a religião que você segue, aquilo que você acredita,
cada vez mais estão pregando que as coisas aqui se limitam à matéria. Né? Na sociedade, hoje em dia, é isso, porque as pessoas querem viver o aqui sem ter um pezinho na consciência de que depois vai ter que arcar com as consequências daquilo que está fazendo. Né? Revolução moral, subversão física do globo, os valores, muitas vezes a gente vê isso em notícias aí, as coisas estão tentando ser invertidas, né? Mas isso é uma fase? É uma fase, vai passar e vai sobreviver, não o espiritismo, mas a verdade em si, né? Porque hoje em dia, pelo o pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente pode até supor que o espiritismo ele é uma parte ainda, né? Que muitas e muitas coisas ainda vão acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muita informação ainda que a gente não tem acesso porque nós não somos capazes ainda de compreender, e que isso aos poucos vai sendo revelado, né? Essa verdade a qual ele se refere aqui, como todas as coisas na evolução, ela também não dá salto, ela vai sendo liberada e difundida na nossa sociedade humana aqui, conforme nós formos tendo capacidade enquanto sociedade de entender, né? E até por isso que Jesus veio antes e deu esse exemplo de vida dele para depois nos enviar o Consolador, porque aí a sociedade já tinha passado por uma grande modificação. Né? Muitas pessoas defendem, e eu acredito nisso também, que justamente a vinda do Cristo para cá e a exemplificação que ele nos deu foi o marco final de uma evolução planetária também, de uma transição planetária de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Certo? Porque se a gente pegar antes de Cristo e depois e fizer uma comparação, nossa, a sociedade mudou demais depois da vinda de Cristo. Era muito, mas muito. Se hoje nós somos imperfeitos ainda, mas naquela época o ódio que se carregava, a vingança, os pensamentos, era muito mais de uma densidade muito mais pesada, né? E aí a sociedade vai passando por essas evoluções e vai tendo acesso, obviamente, a mais coisas, porque já está mais preparada para isso, tá? E ele diz ali também... Wellington, tanto é verdade isso que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso, a nossa história já é dividida, a história da humanidade, né? Exatamente. A C e DC. E a gente vê justamente isso na prática, né? O mundo realmente mudou, o mundo todo mudou depois de Cristo. E a gente vê aqui, né, ainda com os véus, né, da carne, parte disso, né? A gente nem imagina o quanto que isso foi organizado para poder acontecer dessa forma. Tá? Por que talvez os espíritos não esperassem chegar nessa época que nós estamos agora, que tem a internet aí para ajudar e difundir? A humanidade na época de Kardec estava pronta para receber essa mensagem, e aí recebeu essa mensagem porque era o quê? Necessário, além da sociedade ter um pouquinho mais de capacidade de discernir essas informações, também era necessário que viesse naquela época. Isso tudo, sem qualquer sombra de dúvida, é planejado para ser assim. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Aqui ele está falando da excepcional posição do Espiritismo. Por que excepcional? Porque já não se trata de uma doutrina humana, né? Esse ensinamento nosso, e não que em outras religiões não é assim também, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, é excepcional porque esse ensinamento vem de cima, vem da espiritualidade para a gente, e agora, né, com o Espiritismo, de uma forma mais aberta, de uma forma mais palpável. Era assim antes desse ensinamento vir de cima diretamente, antes do Espiritismo? Era. Em diversas outras religiões, né, na maioria das religiões,
esses ensinamentos que a gente tem vêm, se não vêm por comunicação ou alguma outra forma de comunicação com os espíritos, ou mediunidade, alguma coisa assim, pela consciência mesmo da pessoa, por aquela... Me fugiu a palavra agora, quando a gente tem uma influência e vem uma ideia na cabeça da gente que aquela ideia não é nossa. Mas, enfim, né? Pela consciência, Deus se comunica, né? O Criador Intuição, comunica. filho. Intuição, exatamente, mano. Intuição, que é uma forma de mediunidade também. Então, mesmo nas outras doutrinas que não tinha ainda o estudo da mediunidade, né? Falando aqui especificamente sobre essa qualidade humana, mesmo nas outras doutrinas que não tinha tanto estudo sobre a mediunidade, já era assim por conta da intuição também. Então, já vinha de cima para baixo. O que é o excepcional a que ele se refere aqui? É que aí ficou claro que era passado assim. Porque aí os espíritos vieram e falaram, não, nós vamos ditar, nós vamos fazer isso, nós vamos lhe passar os ensinamentos, você pode fazer as perguntas e nós vamos responder. Então, isso que é o excepcional. Se tornou algo ali feito agora às claras, já não era mais somente pela intuição, e sim de uma forma mais direta. Essa que é a excepcional posição. Tá? Isso facultou ao Espiritismo, como ele diz ali, lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Eu citei essa questão das contradições hoje mesmo no início do nosso estudo. Que há sempre, para aquele que quer duvidar, para aquele que não quer colocar pelo menos uma fichinha de confiança ali na fé, sempre vai ter algo para ser discutido, né? Que ele fala aqui que são os cismas, né? E as contradições de certos espíritos, né? Nós demoramos um pouco para entender, e até hoje estamos trabalhando essa ideia, de que assim como nós encarnados aqui somos seres diversos, de diversos gostos, de diversas religiões, de diversos entendimentos, que um difere do outro assim infinitamente, os espíritos somos nós sem o corpo. Então tem essa diversidade. Aqui tem gente que é ignorante? Sim. E vou dar uma notícia ruim para vocês. Todos somos, tá? Ignorância não é uma forma nem de pejorativamente falar. Nós somos ignorantes porque nós não sabemos das coisas. E ignorância é não saber. E qualquer um que pegar aqui da Terra, por mais inteligente que seja, ele não vai saber tudo. Então, aquela pessoa que é muito boa em português, talvez em física ele não vai ser tão bom assim, então ele vai ignorar algumas coisas. Talvez ele não é nem interesse que a pessoa tenha de saber aquilo ali. Então, nós somos ignorantes. Mas com todas essas ignorâncias, nós temos que saber que do mesmo jeito que aqui nós diferimos em inteligência, em quem é mais ignorante que o outro e tal, os espíritos também, eles são justamente o que nós somos aqui, mas sem corpo. Então, isso gerou muita contradição, e no início isso foi muito, muito, muito atacado, porque assim como há toda uma organização da espiritualidade superior para passar essas informações e dar esse empurrãozinho que a gente precisa para a gente caminhar com as próprias pernas, do lado de lá também tem muitas forças que se movimentam para que isso não aconteça. Então, muitas dessas contradições dos espíritos, obviamente que foram propositais. Assim como a gente sabe que tem espírito zombeteiro, que faz isso mesmo por conta de um certo afago no próprio ego que eles precisam ali, né? Porque estão numa situação ali de maior dificuldade, não tem ainda certo entendimento, assim como nós. Mas tem aquelas contradições que são propositais, que é justamente para jogar uma gasolina ali no fogo, quando está tendo alguma certa dissensão, alguma certa discussão. A gente sabe que isso aí acontece. Mas por que o bem sempre vence? Porque do lado do mal não há organização, principalmente, mas assim, né, não só isso. Obviamente que o nosso universo todo está organizado em torno de Deus, e Deus é amor, então as coisas tendem ao bem sempre se sobrepor ao mal. Por que nós não vemos isso, então, na nossa sociedade?
porque não chegou o momento, simplesmente a gente está caminhando para isso. Tá? Então, tudo isso aqui que ele fala, lhe facultou inatacável garantia contra todos os cismas, ou da ambição de alguns, da contradição de certos espíritos, ok, mas não vai deixar de ter ataque, gente. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Tá? Sempre vai ter opiniões diferentes, opiniões divergentes, e isso é normal, de tudo, não só do espiritismo, mas de todas as coisas. Tais contradições, não há a negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Escolho, gente, eu vou até pegar aqui, mas é um abismo, né? Penhasco que está todo escondido ou só a superfície do mar. Perigo, obstáculo. Esse escolho aqui que ele utiliza, a palavra, é mais como aquele... É um penhasco que está coberto, talvez, na escuridão, alguma coisa assim, que você não consegue ver, sabe? É uma armadilha mesmo, é algo que é feito para você cair. Mas ele já diz aqui, ele já dá a resposta aqui. Esse escolho, esse perigo, ele traz consigo o remédio ao lado do mal. Por quê? Porque essas contradições, aí a gente tem que fazer essa interpretação, essas contradições desses espíritos, contradições de certos espíritos ali que ele cita, elas foram justamente o substrato que nós utilizamos para entender que do lado de lá tinha espíritos da mesma forma que aqui tem pessoas, com as diversidades. O Livro dos Espíritos, ele traz ali, é bem no começo isso, inclusive, que ele começa a discutir ali das questões da relação, os espíritos começam, o espírito de verdade começa a passar para eles que não é porque está desencarnado que sabe tudo. Não é porque passou para o lado de lá que virou anjo, virou uma pessoa um espírito de luz. Não, continua na mesma faixa de evolução. Não muda só por desencarnar. E esse substrato foi trazido justamente por conta dessas contradições. E aí, mais uma questão aqui que é bastante interessante de analisar. Né? Olha como essas contradições acabam empurrando as coisas boas para frente, né? Até aquilo que se faz de mal. Uma das coisas que fez a divulgação do espiritismo, do Livro dos Espíritos, principalmente, que aí não era ainda toda a codificação feita, mas o fato da igreja pegar o Livro dos Espíritos e queimar, o que aconteceu depois disso? Quais que foram os efeitos disso? Não teve efeito negativo. Eles tentaram trazer um efeito negativo naquela época, a igreja, e isso acabou gerando nas pessoas o que acontece até hoje, né? É um fato que não tem como negar também. Né? A curiosidade. Mas espera aí. Por que a igreja juntou esse monte de livro e está queimando? O que será que tem nesse negócio aí que a gente não pode ler e que eles são contra e tudo mais? Sempre gerou e sempre vai. Essa curiosidade, ela é natural do ser humano. Então, por isso é mais um dos pontos, né? Por isso que ele traz aqui, que traz consigo o remédio ao lado do mal. Fazer isso para tentar frear a evolução do espiritismo só ajudou a acelerar ela mais ainda. Então, seguindo, sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, que era o que a gente estava falando. Aqui, espírito, no sentido de tanto de encarnado quanto desencarnado, sempre vai ter a diferença entre a capacidade, tá? Longe se acham de estar, individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. E é assim que sempre funcionou. Isso é lei. O livre-arbítrio e o conhecimento cresce de acordo com o período evolutivo ali, a fase evolutiva que o espírito se encontra. Tá? Então, isso é uma questão que a gente tem que sempre estar trabalhando e sempre estar martelando nessa mesma informação de que só desencarnar, gente, não opera mudança milagrosa nenhuma. Continua do mesmo jeito. Como que você vai se encontrar daqui 5 minutos depois do seu desencarne? Da mesma forma que você estava 5 minutos antes de desencarnar.
não vai mudar muita coisa. Não vai operar-se nenhuma mágica e nenhum milagre com o desencarne. Simplesmente as coisas seguem em um outro plano. Tá? Então, há essa diferença de capacidade. Individualmente considerados, ele mesmo diz isso ali de uma forma bem clara, os espíritos não se encontram na posse de toda a verdade, e esses que se encontram na posse de toda a verdade não têm contato com a gente aqui. Porque, e ele mesmo cita isso no livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, ele cita diversas e diversas vezes. Muitas vezes, muitas das perguntas que Kardec fez, ele deixou bem claro que não tinha naquela época como responder ainda, não por uma incapacidade ou por falta de acesso àquela verdade que estava sendo buscada ali, mas por falta de ferramentas para transmitir isso. Ele utiliza ali de uma parábola de tentar explicar para um cego de nascença a luz. Se a pessoa não tem contato, nunca teve, é dificílimo. Tentem hoje fazer esse exercício. Se você tivesse que explicar para um cego de nascença o que é a luz, como que você faria? Porque creio eu que é muito difícil, não vai ter, você não vai achar palavras para isso, para exemplificar. Outro paradoxo que nós temos por conta disso, de entender que Deus não foi criado, que ele é eterno, ele sempre existiu. Por quê? Porque nós fomos criados, o que a gente conhece é isso, se sair de um ponto. Né? Nós ainda estamos no ponto de tentar entender que nós não temos fim. Mas é difícil de entender que Deus não teve um começo, que ele sempre existiu. Mas por quê? A gente entende que é possível não ter fim porque nós não temos como espírito. Né? Mas nós tivemos o início e Deus não teve. Sempre esteve lá. Não há como a gente entender isso. Para a gente é dificílimo. Inclusive, tem uma passagem, né, que é relatada, eu não sei quem foi que relatou, eu até vou buscar a fonte disso, depois eu mando para a gente lá no grupo. De Santo Agostinho tentando entender essa questão de como que Deus é eterno, de onde que surgiu, do nada, como que isso aconteceu, e ele estava caminhando pela praia. Né? E ele pensando nisso, mas como que pode, gente? Como que pode Deus ser eterno? Mas e antes disso? E antes dele, então, como é que acontece? Como é que era? E ele ali matutando, ele encontrou uma criança na praia que estava fazendo um buraquinho lá na areia e pegando com um baldinho a água do mar e colocando no buraquinho lá que ela estava fazendo na areia. E aí ele chegou e achou aquilo interessante, né, e perguntou para a criança, mas o que você está fazendo? Aí a criança respondeu, né, eu vou colocar o mar aqui dentro desse buraco. Aí ele falou, mas não é possível, né? O mar não cabe dentro desse buraco aí, né? O mar é gigantesco, é imenso demais, ele não vai caber nesse buraquinho que você fez aí. Aí a criança virou para ele e respondeu, se o mar não cabe aqui nesse buraco que eu estou fazendo, por que você acha que Deus vai caber dentro da sua cabeça? E aí depois ele continua andando e a criança some, né? Então foi meio que um puxãozinho de orelha. Para que você está gastando seu tempo, sua energia mental, em uma questão que você não vai desvendar, não nos cabe ainda entender. A gente talvez consiga entender uma fraçãozinha do que é Deus, mas não cabe a gente tentar desvendar e penetrar nesses mistérios. Né? Do íntimo de Deus, a gente não vai saber. Seguindo aqui... Ô Wellington, a gente só precisa entender e saber dos seus atributos. Dos atributos. Já é difícil para a gente, porque se a gente pensar só no atributo de Deus da justiça, a gente já entra numa contradição danada. Porque é muito profundo a questão da justiça e do amor. Se a gente pega só esses dois atributos aí de Deus para tentar entender, a probabilidade da gente ficar doido e não entender é muito grande já. Né? E como a Edina disse, né? Só cabe a gente entender os atributos. E é isso. E caber a gente entender o que é a nossa parte. Né? Compreender que ele nos ama invariavelmente, sem limites, sempre vai amar. E que ele, sempre que a gente precisar, ele nos dá forças para a gente fazer o que é necessário. Isso aí a gente tem que manter bastante em mente. Para o nosso período evolutivo aqui, acho que a gente entendendo isso já está bom demais.
porque já auxilia na nossa caminhada aqui, assim, de uma forma que é inexplicável, né? Tá quase dando nosso tempo ali, não sei nem se a gente vai conseguir chegar aqui até esse final, mas vamos tocar mais um pouquinho aqui, né? A gente estava falando aqui que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o saber de cada um é proporcional à depuração, isso nós já havíamos até dito, né? E que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos. Gente, se alguém puder ajudar aqui com o que é sofômano, tá? Aqui, inclusive, tem muita coisa aqui que eu clico no dicionário, vai aparecer uma outra palavra que a gente também não vai saber. Isso aqui eu já sei que é um exemplo. Vai aparecer o que é sofomania. Quer ver? Olha lá, sofômano, sofomania. Sofômano ou sofomaníaco é a pessoa que tem a mania de tentar querer, tem um vício, né, de tentar querer parecer ser sábio. Tá? Geralmente se faz isso utilizando de conhecimentos que ele tem daquela pessoa que é o interlocutor, né, com aquela pessoa com quem ela está se comunicando. Então, você sabe que algumas coisas, você sabe, talvez, convencer melhor a outra pessoa, ou você sabe que talvez você tenha acesso a informações diárias que aquela pessoa não tem, e aí você vai explorar isso para tentar se parecer ser sábio. Tá? E é basicamente aqui um presunçoso intelectual, né? Ele utiliza ali presunçosos e sofômanos, né? Entre os encarnados tem, entre os desencarnados tem, é natural da questão evolutiva aí de cada um, tá? Julgam saber o que ignoram. Lembra que eu falei aqui que ignorância não é uma palavra que é pejorativa? É simplesmente o fato de você ignorar, de você não ter acesso, de você não saber ainda aquele certo tipo de conhecimento. Sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. E aqui, vou fazer uma ressalva aqui, antes do nosso final, que se a gente pegar essa parte aqui que ele descreve, né, aqui, ó, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, há os que julgam saber que ignoram, sistemáticos, tal, ele vai, né, elencando aqui. Se nós pararmos para analisar, essa parte aqui fala da gente, que é nós que somos esses espíritos menos evoluídos aí. Então, um pouquinho de cada um desses defeitos aí nós temos. Pode ser que a gente não seja totalmente sistemático, mas às vezes a gente julga saber mais do que a gente sabe. Né? Pode ser que a gente não tome por verdade todas as nossas ideias, que às vezes a gente se questione sobre aquilo que a gente tinha por verdade absoluta. Mas a gente há de convir que a nossa tendência é tomar por verdadeiras ideias nossas mesmo, e inclusive, em alguns casos, defender essas nossas ideias próprias ferozmente quando somos contraditados por alguém, né? E ali, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Esses completamente desmaterializados aqui, a gente vai ter que fazer uma remissão lá ao Livro dos Espíritos, onde, a partir da questão 100, tem a classificação dos espíritos, tá? Conforme o espírito vai evoluindo, mais desprendido da matéria ele vai ficando, até o ponto do próprio perispírito ser o corpo espiritual, não precisar encarnar mais, que é o caso dos espíritos puros. Né? Não tem mais o corpo ali, não tem a necessidade desse corpo e não tem a necessidade de encarnar. Tá? Então, aqui ele está fazendo alusão justamente isso. Dentre os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, que é justamente isso. Se pegar da 100 em diante ali do Livro dos Espíritos, vai explicar isso aí perfeitamente. Quem que são esses espíritos que estão completamente desmaterializados? Se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Tá? Vamos dar um pause nessa parte aqui para a gente continuar daqui, porque não vai dar tempo da gente aprofundar muito se a gente seguir. Tá? Que ele está querendo nos dizer aqui? Que hoje em dia nós temos esse conhecimento de que os espíritos enganadores, eles não ligam
de se identificar como alguém que foi importante aqui na Terra, para tentar galgar alguma confiança daqueles que se prestam a lhes dar ouvidos, né? Então, eles tomam nomes que não lhe pertencem para impingirem suas utopias, para passar as ideias deles como se fossem verdadeiras, utilizando de um nome de uma pessoa que tinha, né, que detinha determinada confiança geral da sociedade. Eu sou o espírito de Sócrates, de Platão, de Victor Hugo e tal. E aí vai ver, aí começa, e aí entra a parte, uma das partes importantes da força dessa universalidade que nós estamos estudando, da universalidade do ensino espírita. Porque não adianta nada o espírito se identificar assim, e aí as ideias dele fogem totalmente das outras ideias que a gente já tem como sedimentadas do espiritismo, né? Quando esses espíritos zombeteiros, esses espíritos enganadores passam essas comunicações, conseguem, né, de alguma forma ter voz para passar alguma comunicação, é rápido para quem tem mais conhecimento, tem mais tato com isso, entender que se trata de um espírito enganador. Por quê? Porque as ideias não coincidem, as ideias não condizem com aquilo que a pessoa está se identificando. Tá? Os espíritos mais elevados, eles verificam isso muito pela linguagem utilizada por esses espíritos. Porque ele acaba se traindo em determinado momento. Os enganadores, eles acabam se enganando ali também e acabam deslizando. Em algum determinado momento vai se entregar ali que não se trata daquela pessoa a qual se identificou de determinada forma. Tá? Aquilo foi, né, praticamente para se colocar como alguém importante, para se sentir importante e para enganar, né, para impingir as suas utopias. É o quê? Passar adiante aquelas ideias falsas como se fosse verdade, para que outras pessoas acreditem naquilo e talvez divulguem. Tá? Uma questão que identifica isso, que ilustra isso muito bem, é a questão lá de um dos capítulos do Nosso Lar, mais ou menos na metade ali do primeiro livro, daquele espírito feminino de uma vampira, que consegue adentrar, passar as primeiras barreiras de segurança do Nosso Lar e chegar até um ponto de que o segurança foi lá chamar a Narcisa para falar, tem um espírito assim, se identificando de tal forma, tal, e aí, né, eu vi que está com algumas manchas negras, enfim. Vocês vão... Depois eu vou até mandar qual que é o capítulo ali do Nosso Lar, vou até anotar aqui, para ilustrar essa parte. Porque esse espírito em si, ele era um espírito enganador, né, que chega lá em uma determinada forma, inclusive que consegue mudar a forma, né, chega tudo machucado, com as pernas em puras chagas lá, tentando se passar por uma pessoa em sofrimento que queria atendimento, que queria socorro. E aí, na conversa com a Narcisa e com o chefe da guarda, o Justino, eles acabam identificando esses pontos pela conversa. Que pergunta o que busca, eu busco o céu que me foi prometido, aqui não tem céu, aqui só tem trabalho e tal, não, eu não quero trabalhar, eu quero o meu céu, porque eu tenho direito, porque eu fui justo, tal, e aí começa a máscara a cair, pela linguagem. Porque pela forma, estava, né, o Justino em si, se vocês verificarem depois desse capítulo lá, ele consegue ter uma visão ainda mais aguçada do perispírito que estava ali perante eles, inclusive mais aguçada do que a visão da própria Narcisa, muito mais aguçada do que a visão do André Luiz naquela época, né? Porque aí a visão dele era extremamente limitada, a dela já era um pouco mais evoluída, a do Justino muito mais. Até por isso que ele era chefe da guarda. Mas, enfim, eles têm as formas de identificar. E no Espiritismo, desde o início, teve isso, né? Teve esse abuso, esses espíritos enganadores tentando passar informações falsas para desqualificar, para desacreditar a doutrina, mas sempre houve, pelo lado bom, né, dos espíritos evoluídos, formas de identificar, de conter esses danos aí, para essas mensagens falsas não ficarem se alastrando. Hoje em dia nós temos muito disso também.
Vou até usar um exemplo. Mãe, você vai lembrar disso aí. Teve um vídeo que eu tive acesso há um tempo atrás, e minha mãe veio logo depois, em seguida, e me mandou esse mesmo vídeo de um canal que se identifica, né, como canal do YouTube Espírita, que estava falando, acho que, das 20 últimas reencarnações de Chico Xavier. E aí não tem confirmação de nada disso. Não existe isso. E tem aquela chamada que apela bastante para a curiosidade e tal, aí vai falando que ele era um, que ele era outro. Se você parar para analisar, tinha coisas ali que uma pessoa que eles identificavam como encarnação do Chico Xavier, ela morreu antes da outra que era outra reencarnação dele nascer. Né? Ou, tipo, num curto espaço de tempo de 2 meses. E aí perguntaram para essa pessoa que era responsável pelo canal qual que era a fonte, ele ficou todo bravo lá e não quis dar a fonte porque não tinha. Hoje em dia, nós vemos essas desinformações não só por espíritos enganadores, isso é uma realidade nossa. Uma das coisas que a humanidade muito apanha hoje em dia é a tal da fake news, né? Nós estamos justamente no cerne dessa tormenta aí para tentar resolver isso de uma forma. Vai ser uma questão que a nossa humanidade, aqui a nossa sociedade vai ter que achar uma forma de resolver. Já existia isso vamos dizer assim, em uma dimensão menor, por conta dos espíritos enganadores, mas hoje em dia é muito mais fácil divulgar essas informações falsas, certo? E vamos parar por aqui, porque até já estourou o nosso tempo ali. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Vamos lá, gente. Se alguém quiser se manifestar aí, vocês fiquem à vontade. Se não formos fazer nenhuma colocação agora, vou pedir para minha mãe fazer a nossa prece aqui de encerramento. Pode ser, mãezinha? Você faz para a gente essa prece? Pode sim. Vamos orar, então. Elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Agradecermos a Ele. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por esses instantes tão maravilhosos na tua presença, Jesus. Que a tua graça, o teu amor, que essa energia dos espíritos superiores continue em nossos corações, em nossas vidas, durante o repouso do sono. Abençoe cada lar, cada um dos nossos irmãos que estão participando aqui, abençoando cada coração, pois tu conheces a necessidade de cada um, ó Pai. Ajuda-nos, ó Jesus, para que possamos colocar em prática, Pai amado, em nossas vidas, no nosso dia a dia, Mestre amado. Guarda-nos e protege-nos de todo o mal. E guia os nossos passos, Mestre querido. Em teu nome santo e sagrado, eu quero te agradecer mais uma vez e te pedir, fica conosco, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu, meu Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque certamente eu sei, eu creio e nós cremos que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias das nossas vidas e habitaremos contigo por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite, Senhor. Agradeço a presença de todos, gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Jesus abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro na quarta. E até quarta, se Deus quiser.
Deus Se quiser. Deus quiser, gente. Deus Amém. quiser. Tchau, tchau. Tchau.